Seja bem-vindo à Condomínio Play, aqui é onde a gente reúne os principais players do mercado para a gente conversar sobre questões ligadas ao mercado condominial. E como tem questões, né? Todo dia novas situações surgem sobre esse mercado, novas demandas, e o síndico de fato precisa estar atualizado. E é isso que a gente faz aqui, é trazer gente que tem cheiro de condomínio para a gente bater papo sobre esse mercado, para a gente conversar muito sobre esse mercado, para a gente entender as demandas e todas as questões que estão acontecendo nesse mercado. E hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante e fundamental. Síndico, você já ouviu falar de stalking? Você sabe o que é stalking, de fato? O pessoal fala muito de stalking, isso, aquilo é perseguição, não é? Muita gente fala, mas muitos têm dúvida. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. A gente vai entender o que é stalking, quais são as características do stalking, o que acontece com o stalking, como que o síndico consegue se proteger, como ele consegue usar ao seu favor para se proteger também de moradores antissociais e outros demais. E é isso que a gente vai falar hoje. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber aqui uma grande amiga aqui, a Bianca Ruge. Bianca, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigado por você estar aqui. Fantástico contar com a tua presença aqui. Obrigado por estar participando, enfim, por dividir um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Oi, Paulo, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com você. Condomínio é uma coisa que está no nosso dia a dia, nossa paixão. Já há alguns anos faz parte da nossa família, esse caminhar no condomínio. Então, é um prazer estar aqui para trazer um pouco do nosso conhecimento dentro desse mercado, né? Mercado e desse dia a dia, dessa realidade dentro dos condomínios. Perfeito. A Bianca, gente, é advogada condominialista, já estou há muito tempo na área, é diretora também de uma administradora, é síndica também, né? Tá no dia a dia ali, né, Bianca? Literalmente. Tá no dia a dia, a gente sempre fala, né? Tem muita gente aí que é de palco, né? Que fala muito, mas é palco, mas às vezes está na operação do dia a dia, não é fácil, não é tão simples assim, né? Bom, Bianca, eu acho que antes da gente começar, eu acho que é interessante a gente falar de fato do que é stalking, né? Porque muito se fala, vamos conceituar primeiro o que é o stalking, para que de fato os síndicos tenham mais atenção, para que saibam de fato como usar stalking, porque parece que foi meio clichê, né? Usando de qualquer forma a palavra, não é isso? Exatamente, Paulo. De qualquer forma, e entende-se ainda que cabe em qualquer situação. Então, primeiro de tudo, é importante trazer que o stalking, ele é uma perseguição, uma perturbação que ocorra de forma contínua. Ela não pode acontecer uma única vez. Ela tem que ter vários fatos contínuos para que seja caracterizado. Ah, se aconteceu uma vez, então não é crime. É, mas não é o crime de stalking. Vai ser qualquer outro crime, calúnia, injúria, difamação, ameaça, mas não o stalking. Tá? Desde 1933, Paulo, já lá na Dinamarca tinha o stalking como crime. Só que no Brasil só veio a ser caracterizado crime em 2021. Peraí, desde 1933 na Dinamarca já tinha? Já. Lá tinha um número de perseguições muito grandes e daí naquela época já foi se instaurado o crime de stalking. Na sequência, digamos assim, o marco que nós tivemos, não no Brasil, mas foi nos Estados Unidos também, quando a tipificação do crime ali foi uma perseguição que ocorreu contra uma cantora pelo seu fã e ela levou à morte dela, que foi o que também fez caracterizar lá e promulgar o crime do stalking. E aqui no Brasil, nós tínhamos antes como uma contravenção penal, tanto que a pena era 15 a 20 dias e multa irrisória, né? Já em 2021, nós temos como crime tipificado no Código Penal com uma pena de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. E aqui é importante, reclusão é que pode iniciar no regime fechado. Então, se tornou veio com um peso maior. É bom o síndico aí ficar atento com isso, né, Bianca? Sim. Porque, de fato, se tem essa questão de reclusão, o síndico fica muito atento. E Bianca, para a gente entender um pouco melhor aí, vamos caracterizar quais são as características, por exemplo, o que configura um stalking? Qual é o tipo de perseguição? É qualquer tipo de perseguição? É uma perseguição via WhatsApp? É uma perseguição pessoal? É uma perseguição via telefone? Nas mídias sociais, de repente? O que de fato caracteriza essa questão de ser um stalking mesmo? Certo. Então, voltando um pouquinho aqui, Paulo, na questão da pena, tem 3 situações que há majoração da pena, por isso vai ser importante ali no condomínio, que as situações ali têm a pena majorada, que é quando é cometido contra idoso, criança ou adolescente ou mulher pelo seu gênero, tá? E pode a vítima depois, ainda ajuizar uma ação de pedido de reparação de dano moral nocível, tá? Então ela pode depois ajuizar uma ação contra o seu perseguidor pedindo uma recuperação de dano moral.
No condomínio, a gente vê ali em 2021, quando foi promulgada a lei, não só nos condomínios, mas como no âmbito geral, assim, em empresas, no mundo, nós tivemos um aumento de acessos virtuais, né? E com isso, que foi até a questão que foi promulgada a lei, foi esse o motivo, o aumento de crimes cibernéticos, Sim. tá? O stalking, ele não é só virtual, ele também é in loco ali, presencial. Só que aumentou-se muito a questão no virtual, porque nós estávamos no meio da pandemia, aumentou-se grupos do WhatsApp, comunicação via chats, essas coisas, e aumentou esse crime. E nos condomínios, aumentou o número de pessoas nos grupos participando e também nos condomínios do dia a dia. A gente viu isso, né? Sim, exatamente. Aqueles que Aconteceu nunca muito apareceram isso. na pandemia estavam ali. Exatamente, deu um boom, né? Apareceu muita gente, de fato, durante esse período. Isso. Então, isso fez com que crescesse e aumentasse essas situações dentro do condomínio, né? No início, o que aconteceu? Os síndicos pensaram, vai se aplicar a tudo. Ótimo, a gente vai... Me incomodou por conta de uma coisa que eu não fiz ali, ficou me perguntando 2, 3 dias, já é o stalking. Não é? Exatamente nesse ponto que eu quero chegar, o que é o stalking, porque a gente percebe que tem muitos síndicos usando de qualquer maneira, e a gente precisa conceituar de fato, né? O que você pode considerar de stalking para você não passar vergonha também no juiz, né? É isso. Então, primeiro, o que não cabe como stalking. O síndico, quando ele é questionado pelo morador com relação à gestão e às contas, mesmo que seja continuamente, não seja na assembleia, mas seja no decorrer ali do ano, como o morador fica perguntando, aquela nota, ou aquele jardim, aquilo ali, isso não é stalking. Isso é um exercício do morador condômino, de exercício do seu direito, de perguntar e de cobrar. Claro, existem formas de se cobrar, de se perguntar. Se esse morador, se esse condômino, ele abusa da forma que ele faz isso, caberá calúnia, injúria e difamação ou ameaça, conforme for caracterizado ali. E para tudo isso é importante, tem que ter prova. Não adianta só eu falar, eu tenho que ter como provar. É exatamente isso que eu ia falar para você, te questionar, porque não adianta o síndico falar de qualquer forma ali, ele precisa ter ali, ou seja, materialidade nessa ação, né? Exato. Daí, quando que vai caracterizar o stalking de fato contra o síndico? Quando atinge a pessoa dele, não a gestão. Quando eu vou atrás desse síndico, começo a perseguir ele na rua. Eu começo a marcar o horário que ele sai, vou atrás dele, ligo, mas não para falar da gestão, só para realmente causar ali um incômodo, uma ameaça Uma velada. ameaça mesmo que seja velada ali, Velada. que fica ali criando em cima do síndico, né? Isso. Mas e como documentar isso? Imagens, mensagens de WhatsApp, e-mail, testemunhas. Tudo isso faz com que seja registrada essa situação. Muitas vezes os moradores, acontece muito, é uma linha muito Muito tênue. tênue. Eu não queria usar um termo jurídico, mas é uma linha muito tênue entre um e o outro nessa questão, porque aconteceu comigo como síndica, então vou até contar o caso, fica mais fácil para poder identificar. Eu fui questionada inicialmente por uma moradora com relação a uma mudança que eu fiz, porque no condomínio a zeladora manuseava o lixo. E claro, foram lá, o sindicato foi lá e falou, olha, ela não pode manusear, separar o lixo. Os moradores jogavam tudo misturado e ela separava. Daí eu falei assim, olha, eu vou fazer uma lixeira externa, dentro do padrão adequado que a prefeitura exige, e vai ser colocado lá fora. A moradora não gostou, porque quando chovia, ela não queria jogar o lixo lá fora e pegar chuva. Daí eu falei para ela assim, olha, infelizmente não tenho o que fazer, essa atitude foi tomada para evitar-se um dano maior para o condomínio futuro. Exatamente, tem toda a questão de insalubridade ali que está envolvida no processo, né? E às vezes o síndico não está muito atento a isso, e o morador muito menos. Ele quer que a zeladora faça tudo. Comodidade, mas não está nem aí para o que vai acontecer. Daí ela falou assim, não gostei, vou pedir para o meu marido falar com você. Eu falei, ok, pode pedir. Ele falou a mesma pergunta e eu respondi. Aí ele falou assim, mas você deu a mesma resposta que deu para minha esposa. Eu falei, sim, não muda porque foi para sua esposa ou foi para o senhor, a resposta é a mesma, aconteceu a mesma coisa. Daí tá, ele ficou quieto quando foi no dia seguinte, até aí estava da gestão, concorda comigo? Sim, exatamente, estava dentro do processo de gestão. Normal, eu estava respondendo tudo. Exato. Quando foi no dia seguinte ele começou, isso que dá mulheres em cargo de gestão, não serve para nada. Mas dessa forma? Na mensagem do WhatsApp. E foi assim por 4 dias seguidos. Eu tinha ali caracterizado, e sem vergonha nenhuma, tá? Porque depois ele parou de perguntar de coisas do condomínio e só mandava as mensagens diretas me atacando.
Sim. Eu sabia já que caracterizaria o stalking, mas eu, como síndica, naquele momento pensei assim, síndica, profissional, de fora, vou criar uma situação dessa, vou primeiro chamar a pessoa para conversar. Se ele insistir, daí não vai ter o que eu fazer. Mas eu chamei ele e falei assim, olha, a situação é a seguinte, o que você me perguntou, eu respondi, está dentro da lei. O que o senhor queria que eu fizesse não estava dentro da lei. E eu não tinha como voltar aquilo ali por conta disso. Agora, essa situação que o senhor está fazendo é crime. E se o senhor não parar, eu vou ter que tomar as medidas cabíveis. E aí, como é que foi? Nunca mais. Entendeu? Olha o que eu digo, síndico, de você ter o poder de informação. Olha a diferença que tem. Quando você sabe do que você está falando, quando você conhece e quando você está com a legislação a seu favor. Você consegue fazer isso de uma forma muito clara. Então, você precisa, de fato, entender esse termo, de como usar, para você também não usar de qualquer forma. E aqui, a Bianca deu aqui enfim, falou da forma como tem que ser feito, como ela utilizou no condomínio dela, né? E aqui nesse caso ainda tem uma importante, se vocês lembrarem que eu falei lá no início, que quando o crime é cometido contra a mulher por conta do seu gênero, tem a majoração. Exato. Então, se eu tivesse feito boletim de ocorrência, dado entrada num processo, ele teria a majoração da pena dele, porque cabia na majorante. Só que eu sempre busco trabalhar dentro dos condomínios da forma, assim, da comunicação primeiro, não já chegar de notificar, multar, já fazer alguma coisa, assim, eu acho isso extremo. Então, eu sempre busco essa forma preventiva. Assim como a gente faz prevenções dentro do condomínio, campanhas circulares, vamos supor, sobre a violência doméstica, sobre Sim. questões... Você chama muito mais para o contato, para a comunicação, para o diálogo, para tentar resolver de outra forma. Judicializar não faz bem para ninguém, né? Não. E vamos supor, eu ali não moro no condomínio, mas se fosse uma pessoa que mora, duas pessoas que morassem, nunca mais consegue cruzar o corredor, né? E daí a importância do stalking no condomínio, Paulo, é que ela não se aplica só na relação condômino contra síndico, mas nós temos mais duas caracterizações, que é morador contra morador e síndico contra o morador. Vamos falar um pouquinho dessas aí, porque também é interessante. Você entrou em outras situações aqui, que a conversa já está indo para outros lados, mas é muito interessante a gente falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui de morador com morador? Primeiro, vamos começar por aí? Vamos. Então, mais uma vez, a prática, né? O que acontece? Vou já começar direto com o exemplo que eu tive. Duas moradoras de um prédio começaram a reclamar de uma terceira, do barulho que o pet dela fazia. Mas era, assim, uma reclamação diária. Aquilo já estava num estado assim que não tinha mais o que fazer. Eu falava com a dona do pet assim, não, mas eu estou em casa, o cachorro está quieto, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu vou nos horários que elas reclamam, eu vou no prédio, antes de eu fazer qualquer coisa. E eu fui. Aí teve uma vez que era 10h30 da noite. A moradora que reclamava falou assim, eu não estou aqui, não aguento esse latido desse cachorro, tal. Eu estava embaixo, na portaria. E não tinha latido do cachorro. Você estava no condomínio? Tava. Você foi lá no condomínio? Eu fui. 10h30 da noite eu estava lá. E eu andei. Eu falei assim, engraçado, eu tô aqui embaixo no térreo e não tô ouvindo nada. E aí, qual o posicionamento da moradora? Ficou quieta. Daí eu peguei e falei assim, olha, eu vou orientar você e a outra que está reclamando. O que vocês estão fazendo é stalking, é perseguição. A moradora lá da dona do cachorro, ela pode fazer o andamento de alguma situação contra vocês com relação a isso. Sim, uma perseguição. Eu não, mas entre vocês pode acontecer. Agora, eu como condomínio, eu não vou notificá-la, porque daí sim eu vou responder junto, né? Sim. Então, deixei as duas cientes. A moradora que tem o pet sabe que ela tem esse direito, mas ela não deu andamento em nada. A perseguição continuou em outras situações, não envolvendo diretamente o condomínio. As outras duas processaram ela por outras situações e continuou a perseguição. Mas ela só responde lá o processo, mas não faz o boletim de ocorrência do stalking. Mas é uma opção dela. E ali caberia. E você veja, eu percebi que tinha alguma coisa de errada, porque era um prédio de 20 apartamentos, duas reclamavam e diziam que era insuportável. Aí eu pensava, se é insuportável... Por que os outros não reclamam? Não reclamam, entendeu? Eu falei assim, por mais passivo que aquele morador seja, sim, o barulho de um cachorro incessante vai incomodar, entendeu? Ele vai incomodar. Sim. Então, essa foi uma situação entre moradores que eu tive. Desculpa. Pode continuar, vamos falar agora da situação do síndico.
Síndico com o morador com o síndico. Você trouxe um exemplo aqui, nós vamos fazer também. Tem síndico com morador também, né? Tem, porque nós síndicos, nós sabemos que nós temos ali as atribuições, temos, assim, digamos, um poder, né? Dentro do condomínio. Nós respondemos pelo condomínio, somos nós que orientamos funcionários, terceirizadas e tudo mais. E o síndico, em algumas situações, abusa desse poder. Ah, não gostei, aquele morador me fez uma pergunta lá da prestação de contas, cara chato, me perguntando. Ah, vou multar ele. Ah, vou multar, vou inventar que ele fez barulho de madrugada. E vou multar. Vou mandar o fulano estacionar o carro na vaga dele sem pedir autorização. O síndico tem o poder da caneta, né? Não pode se sobrepor esse poder. Exatamente. Ele achar que, pelo causa que ele tem essas prerrogativas, ele pode fazer qualquer coisa. E esse eu tive uma situação em que eu não era síndica, mas a síndica entrou em contato, porque primeiro eu comecei a perceber que era uma perseguição no decorrer, porque num dia ela ligou para falar que ela queria saber se ela podia bloquear o acesso ao salão de festas ao morador, porque ele estava inadimplente. Eu falei assim, olha, já tem uma decisão do STJ tal que permite que não pode bloquear o salão de festas por conta da inadimplência. Então, se você fizer isso, ele vai poder entrar com ação contra o condomínio e vai ganhar dano moral. Concordar ou não concordar não me cabe, porque já existe essa definição. Já tem uma jurisprudência do negócio ali, entendeu? né? Então você não já tem pode... decisões anteriores. Então você não pode fazer isso. Ok. Ah, mas eu pensei assim, ó, se eu ligar na imobiliária, porque é locado, se eu ligar na imobiliária e falar para eles proibirem o inquilino de usar o salão de festas. Eu falei assim, bom, daí você vai ter 2 processos. Do inquilino e da imobiliária. Eu falei, não tem como. Ah, então tá bom, vou ter que liberar. Vai ter que liberar, tá bom. Porque ele vai usar, vai vir na taxa a cobrança e ele não vai pagar. Tá bom, o que eu vou fazer? Você tem uma garantidora, ela vai antecipar o valor para você e depois vai esse... Tá. Na sequência, ela me liga e fala assim, ai, tem uma vizinha que eu não tô aguentando o barulho do despertador dela. Você faz a notificação para mim por conta do barulho do despertador? Olha. Aí eu falei, qual o apartamento? Não era o mesmo apartamento? Tinha alguma coisa ali a mais, né? Aí eu falei assim, olha, eu oriento que você converse, né? Se é uma coisa assim... Eu não acho que o despertador seja uma coisa assim que... Mas é tão alto assim. Às vezes é o volume, né? Para a pessoa cuidar e tal. Eu falei, ela já falou que vai me processar. Eu pensei, ela tá correta, porque ela percebeu que você tá... Então, você vê, ela tá abusando do poder dela. Porque, não, eu não tô falando com ela como síndica, e sim como moradora. Não, ela tá falando como quem quer perseguir. Ela quer usar o poder dela de síndica para punir a pessoa. Não sei se é porque é inquilina, se ela não gostou, qual foi o motivo. Então, existe essa situação. E eu já percebi que é maior essa situação do que a inversa, tá? Do que a de moradores contra síndicos, porque normalmente a que a gente acha que é de moradores contra síndico, ela vai se enquadrar naquela questão que eu falei da solicitação da prestação de contas. Sim. Então ela não encaixa como stalking. Tem muito mais então do síndico, às vezes usando o seu poder para perseguir o morador, né? A gente percebe muito disso. E, Bianca, só para a gente dar mais aqui mais um questionamento, existe alguma diferença entre o stalking nas, vamos dizer, empresas e outros lugares, do stalking em condomínio, ou stalking é stalking? Stalking é stalking. Vai ser o mesmo stalking, a lei é a mesma, tanto para aplicação em empresas, âmbito escolar, toda essa situação vai ser o stalking, a mesma penalização. E a mesma lei que vai ser enquadrado, tá? O importante... teve uma situação num condomínio que a gente teve que um rapaz, não vou falar rapaz, já era um homem de 40 anos, ele abordou uma menina ali na área comum e disse que gostaria de ter relacionamento com ela, menina de 15 anos. Ela ficou super assustada, saiu correndo e falou que não queria nada com ele. A partir daquele momento, ela saía do condomínio para ir para a escola, para ir na padaria, ele começou a perseguir ela na rua. E isso... Ele tinha conhecimento que aquilo que ele estava fazendo era stalking, porque quando a mãe da menina ficou sabendo e começou aquele burburinho pelo condomínio, ele saiu da cidade. Então, você veja, isso tem a gravidade ali da pena cometida contra criança e adolescente, vai ter majoração, se ela fizer alguma coisa, majoração da pena. E isso pode acontecer dentro de uma empresa. Tem que cuidar muito que nas empresas tem a questão do assédio moral, da questão trabalhista. Mas quando não é essa situação, quando é o stalking, igual a questão da cantora nos Estados Unidos, era
uma paixão que se existia do fã por ela, e ele perseguia ela em todos os lugares, até o momento que ele levou à morte dela. Então, isso pode acontecer numa empresa, entre os funcionários, né, também. Então, Exatamente. se aplica assim. É bem Se sério. aplica em em todas as situações, né? Isso. Pessoal, aguenta um pouquinho aí. Deixa eu falar para vocês aqui um assunto extremamente importante de 3 empresas que estão nos apoiando aqui e pode fazer muita diferença no seu condomínio. A primeira delas é a Garantiza, a garantidora. Ela tem aí várias soluções para o seu condomínio da área financeira. Se o condomínio aí precisa de empréstimo, adiantamento, se de repente ele está com uma taxa de inadimplência muito alta, gente, acessa aqui embaixo, fala com a Garantiza que ela pode te ajudar muito. Outra, gente, é a Eletromídia. A Eletromídia é uma empresa que ela faz aí comunicação interna dos elevadores dos condomínios e é um jeito muito eficiente do síndico se comunicar aí com o seu condomínio. Gente, isso ajuda demais. Se você quer conhecer mais da Eletromídia, gente, acessa aqui embaixo também, conhece a Eletromídia, entra, participa, que vai fazer muita diferença aí no seu processo de comunicação. E por fim, gente, eu quero falar da Prime Facilities. É uma empresa que trabalha com toda a área de facilities, toda a área de terceirização de serviço. Uma das melhores empresas do setor, que mais conhece e que mais tem funcionários bem treinados. Tem problema de mão de obra no seu condomínio, quer terceirizar, quer conhecer mais? Entra em contato aqui com a Prime. Obrigado, gente. Bianca, fui vítima de stalking. Uhum. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a polícia, eu tenho que documentar prova, eu tenho que procurar um apoio jurídico. Quais são os passos que eu preciso fazer, de fato, para eu conseguir, enfim, ingressar com uma ação? O que eu tenho que fazer como síndico? Certo. Então, a pessoa, Paulo, quando ela é vítima, ela acha que ela é vítima do stalking, ela tem que fazer o quê? Pegar todas as provas que ela tem e ir até um profissional, advogado, para poder verificar. Por quê? Ela pode ir até uma delegacia direto? Ela pode. Só que ela tem que ter o cuidado para ela não ter uma reversão depois da situação para ela, da prova. Porque vai que ela acha que ela sofre stalking, chega lá e não é. E daí a pessoa... Peraí, explica melhor essa situação aí, para a gente poder entender, porque essa é uma dúvida, né? Porque de repente eu tô achando que estou sofrendo stalking, eu vou lá e na realidade eu que sou problemático. Como é que fica isso? Por isso que é importante, então, sempre o auxílio de um profissional, para ele poder ver ali as provas que você tem, se você tem provas, né? Porque às vezes a pessoa não tem prova nenhuma, ou prova substancial para comprovar aquela situação. Então, ele vai até um profissional, um advogado, para poder identificar. Identificou. É stalking, é ameaça, injúria, calúnia, difamação, vai até uma delegacia e vai fazer a abertura do inquérito. Vai ter o andamento do inquérito, vai se caracterizar nesse inquérito qual crime é, e com esse inquérito, daí, a pessoa vai ter ali a penalização dela dentro do que prevê ali o 147A do Código Penal, e a vítima pode, daí, ajuizar uma ação de pedido de reparação de danos morais. Teve, mais uma vez, um exemplo, uma síndica que ela entrou em contato comigo que uma moradora havia espalhado pelo condomínio cartazes. Mas o que tinha nesses cartazes aí? Dizia assim, síndica, fulana, Sim. xenofóbica. Meu Deus do céu. E ela colocava nos elevadores e nas caixas de correio e olhava para as câmeras. Então, tinha provas quem estava fazendo e do que ela fazia. Ela não fez uma vez, ela fazia isso todos os dias. Cada dia ela colocava falando que a síndica era uma coisa, direcionada à pessoa da síndica. Ser xenofóbico é crime? É crime. Mas isso interfere, digamos assim, na gestão do síndico? Não é para interferir. Mas não está relacionado, isso que eu estou querendo dizer. Está direcionado à pessoa dela. E essa pessoa, essa moradora, foi fazendo isso continuamente, até o dia da assembleia. Antes da assembleia, eu já falei para a síndica, eu falei assim, pegue tudo que você tem, as imagens, esses papéis, né, usados dessa pessoa, vá a uma delegacia e faça a abertura do inquérito para a caracterização do stalking. Sim. O escrivão falou o que para ela? Nós vamos abrir aqui inicialmente como calúnia, difamação, injúria e difamação e solicitar que no decorrer seja caracterizado o stalking. Está em andamento ainda. Mas você veja, ela fez o caminho correto. Ela perguntou, porque ela podia ir lá e falar assim, não, isso aqui é um mero de sabor, não tem nada a ver. Não, tem ali, caracteriza, tem a continuidade, a permanência da situação. E no dia da assembleia, o que ela fez? Fez a mesma coisa, ela colocou nos elevadores e foi para a assembleia. Aí o jurídico que estava lá do condomínio falou para ela assim, olha, senhora, já tem um boletim de ocorrência em andamento por conta dessa situação. Se a senhora deixar esses cartazes ainda aqui, nós iremos utilizá-los ainda como mais prova no inquérito. Ela correu e tirou. Mas é isso que me espanta, Bianca. Será que a pessoa totalmente é desinformada?
que não percebe que está sendo vigiado, ou sabe, ou quer fazer assim mesmo, quer confrontar? O que eu percebo? Que as pessoas sabem que elas estão fazendo é errado. Pode ser que elas não tenham consciência da penalização que aquilo vai trazer para elas, mas que elas sabem que é errado, elas sabem. Não é tão, assim, pode ser que um seja assim, aquela pessoa, ele é um psicopata, ele é um não sei o quê, mas a maioria não. A maioria sabe o que está fazendo, faz, nunca dá nada, ninguém vai fazer nada. Assim, tipo, nem vai dar o trabalho de vir de trás. Deixa tocar esse negócio, que negócio Isso. não vai dar nada. Até essa era uma questão que eu quero levantar contigo. É claro que depende muito, mas assim, existe uma média, porque, por exemplo, eu estou sendo perseguido no meu condomínio, eu quero que seja tomada a decisão mais rápido possível, que de repente o poder público, no caso a polícia ali, me auxilie por meio, pelo menos ali de uma intimação, de ouvir aquela pessoa. Quanto tempo isso demora, mais ou menos? O andamento da conclusão do inquérito vai demorar uns 6 meses a 1 ano. Mas eu sempre oriento que a pessoa vá levar essa documentação, fazer a abertura do inquérito e já solicite que seja verificado para que seja concedida uma medida protetiva de distância, igual a gente tem lá na Maria da Penha, a medida protetiva nas questões dos relacionamentos, para que seja aplicada essa medida protetiva. Teve uma síndica recente teve o andamento, daí vai para uma audiência de conciliação, daí eles tentam fazer uma conciliação, mas veja, já chegou naquele nível, não tem muito como ter conciliação, né? Mas eles fizeram a conciliação. Chega nesse meio, já está muito difícil de conciliar qualquer coisa, né? Vamos conciliar sua briga. Daí fizeram uma conciliação e determinaram lá uma distância que o morador não pode chegar dela. Se aproximar da síndica. Já foi ali deixada uma medida protetiva para ela, que ela não pode aproximar dela 30 metros. Senão ela pode acionar lá e vai a polícia, vai poder informar lá no decorrer do processo que ele descumpriu a medida. Então tem essas medidas. E fugindo aqui um pouco do stalking, da ação de stalking, dependendo da situação que é o morador, do que ele causa ali no condomínio, às vezes não causa só para o síndico, já causa para toda a comunidade condominial algum incômodo. Envolve todo mundo, cria um desconforto geral. Em algumas situações ele pode até no decorrer haver uma outra ação, a de condomínio antissocial. E daí, nesse caso ainda, ele pode ser impedido, inclusive, de residir no prédio. Ele tem a propriedade, mas ele não tem a posse mais do imóvel dele. Então, tudo isso tem que ser analisado. Precisa de um profissional para verificar a documentação, as provas, para ser feito o andamento correto. Tá? E sempre eu oriento, vai na delegacia, quando for levar a documentação, já pede a medida protetiva. E quanto tempo sai essa medida protetiva, em média? Na hora da abertura do boletim de ocorrência, quando faz ali a oitiva da vítima, já pode ser determinada a medida protetiva. Já é intimado o perseguidor para que ele tenha ciência da medida protetiva de não aproximação. Perfeito. Então, ele já consegue... se isso de fato vai vir à prática, já é outra coisa. Sim. Mas tem a documentação para isso, né? Isso, né? Eu falo isso porque a gente vê muito essa situação, vamos supor, na Maria da Penha, que a mulher tem a medida protetiva, mas o agressor consegue chegar perto dela, ela aciona, daí demora, acaba não sendo efetivo. A efetividade dessa medida é que vai depender muito da... Não tem como eu afirmar. Conseguiu os 30 metros de distância, vai ser efetivo. Não, a gente vê casos, inclusive, que as mulheres chegam até a óbito por conta da não efetividade desse cumprimento e da fiscalização. Então, é a mesma situação, né? Infelizmente. Bianca, o que o síndico ou o condomínio ele pode fazer? Que tipo de política, que tipos de ações, atitudes eles podem ter exatamente para tentar prevenir esses casos de stalking aí entre moradores, ou até mesmo entre síndico e moradores? O que ele pode realizar de fato nesse sentido? Certo. Bom, Paulo, primeiro, eu adoro essa parte quando a gente vai falar do síndico, para falar da responsabilidade dele. Aquele artigo maravilhoso que a gente sabe que são as atribuições do síndico, que é o 1348 do Código Civil, que dão para o síndico tantos poderes, né, para ele trabalhar dentro do condomínio. E, entre eles, eu encaixaria que tudo isso não funcionaria se a gente não usar a comunicação interna do condomínio. A comunicação com o síndico e os moradores, ela é essencial para uma gestão. Se você não tiver você pode ter uma prestação de contas impecável. Se você não divulgar ela, não dar conhecimento para os moradores, não serviu de nada. Correto? Então, da mesma forma,
essas questões preventivas a gente deve agir no condomínio. Assim como eu divulgo lá mensalmente o livro de prestação de contas, divulgar campanhas preventivas para levar a conhecimento. Por quê? Os moradores, funcionários, eles têm ciência de que as pessoas estão ligadas e que aquilo é crime. Isso inibe essas situações. Também tem uma outra possibilidade que o síndico tem dentro das suas atribuições, e ele pode fazer dentro do condomínio palestras informativas. Eu tive uma situação no condomínio que estava iniciando assim uma onda de bullying dentro do condomínio residencial entre adolescentes. E começou assim num dia, a síndica me ligou desesperada, dela falou assim, ó, a terceirizada me propôs que eles têm lá um profissional, psicólogo, que pode vir aqui fazer uma palestra. Eu posso? Falei, sim, você deve. E daí ela fez, os adolescentes compareceram ali, foi conversado. Daí eles, nossa, mas então isso, tal. Eles estão crescendo, né? O que eles veem na escola e tudo. Você está enchendo a cabecinha deles ali. Você está levando para eles o conhecimento de que aquilo ali é errado. A gente inibiu aquela situação e não ocorreu mais dentro do condomínio. Para você ter uma ideia, estava tendo revista dentro do condomínio quando o adolescente entrava, por conta de levar adereços, assim, porque na hora da discussão ali eles iam começar a brigar se... Caramba, o negócio não era tão simples assim, então. Não, era pesado. Era pesado. E daí, o que acontece? A gente não sabe o que de informação essas crianças, adolescentes têm nesse caso do bullying, né? E daí essa pessoa foi até lá, fez uma palestra, conversou com os adolescentes dentro da linguagem deles, e eles saíram dali... Eu aumentei aqui. Saíram dali e viram que aquilo foi efetivo. Então, não só para adolescentes, mas para toda a comunidade condominial. Eu adoro usar essa comunidade condominial. Você usa essa unidade condominial, é muito legal, porque eles se complementam muito nesse caso. Mas aí ele fez uma ação aí, por exemplo, aí, de uma palestra, fez uma ação aí de tentar conscientizar os adolescentes. O que seria mais assim da questão de comunicação? O que seria comunicados ali via edital, e-mail, uma conversa de repente numa assembleia para tentar explicar isso? O que seria de forma mais prática? Eu não acho nenhuma assembleia. Não precisa ser uma assembleia, porque quando você coloca lá o edital da assembleia, tem morador que nem comparece, né? Então, colocar mesmo uma conversa sobre o assunto tal. E vai ter um profissional para conversar, um psicólogo, alguém da área que vai conversar ali com aquelas pessoas. Por quê? Pode ser que alguém que esteja ali faça ou pensou em fazer e não tinha o conhecimento que aquilo era crime. Mas aquele que sabia que era crime, agora está sabendo que os outros têm ciência que aquilo ali pode ter uma penalização. Então, já inibe o ato dele ali dentro. E até mesmo fugindo um pouco dessa questão do jurídico, né, Bianca? O que a gente percebe é que essa questão de você tentar trazer alguém para conversar, de conscientizar as pessoas do mal que isso faz também, é o ambiente onde elas vivem. Exato. Né? É a casa delas. Ficar um ambiente ruim ali é pior, né? Exato. E se a gente, voltando ali, ó, quando eu falei que a lei do stalking ela foi promulgada ali em 2021, a gente estava na pandemia, a pandemia trouxe para todos assim, os âmbitos, muitas doenças emocionais. E não digo que o stalking não seja uma questão emocional da pessoa ali, é uma questão que, se for tratada e tudo, e uma palestra informativa com psicólogo, educativa ali, às vezes a pessoa já baixa, entendeu? Já muda o pensamento dela. Então, eu entendo que o síndico, ele tem esses poderes. Usar de forma a contribuir para o bem-estar. Está lá no Código Civil. O síndico é responsável por garantir o bem-estar, saúde, bem-estar e segurança dos condôminos. Está dentro do bem-estar dos condôminos isso, não está? Exatamente. E bem nesse meio que você está propondo aí, o síndico ele tem que ficar muito atento a isso, até qualquer tipo de foco, né? Está surgindo um foco, por exemplo, esse do bullying. Está surgindo um foco do bullying. Quem assistiu a série da Globo aí, claro que é uma série, né? Tem ali uma dramatização um pouco mais forte, mas a gente sabe que nada daquilo é muito difícil de acontecer, né? Essa série Os Outros, se não me engano. Uhum. E a gente vê, né, que muitos dos problemas do condomínio aconteceram briga entre dois adolescentes numa quadra. Que se o síndico não intervir em algumas situações, é claro que, por vezes,
se o síndico pensar de forma legal e falar, não precisa intervir nisso aqui, isso aqui é uma briga entre moradores. Mas isso pode criar algo muito maior dentro Vira do uma condomínio, bola de né? neve aquilo ali. E eu digo que não é só também a orientação aos moradores. Quando a gente fala ali aos moradores, a gente pode trazer funcionários, vamos supor, condomínios que têm funcionários terceirizados. As terceirizadas, elas têm que ter esse cuidado. Se não tem, você chama ela. Você veja, nesse caso, a própria terceirizada tinha um profissional para colocar dentro do condomínio e auxiliar a síndica. Então, com os funcionários dele, ele também tem que ter esse cuidado para essa questão da saúde emocional deles, para não acontecer dele, do funcionário, cometer esse crime contra morador, contra o síndico. Então, a comunidade, quando a gente fala aqui, é não só quem reside, mas também quem está ali no dia a dia, né, os funcionários, cuidando do condomínio. Toda a unidade ali Toda. precisa estar envolvida nesse processo, Isso. exatamente para você tentar conseguir essa harmonia. Isso. Você trazer essa harmonia, trazer essa questão ali de respeito, cordialidade. Eu acho que começa por ali, porque às vezes pode começar com algo pequeno e de repente se transforma em algo gigante. Exato. Você pode até pensar assim, nossa, mas a Bianca está falando uma coisa, é um mundo cor-de-rosa. Não é. Porque, gente, uma palestra com uma pessoa fazendo um condomínio, vai ter aquele que vai te falar, nossa, mas você está gastando dinheiro do condomínio com uma palestra para vir? Está dentro. Daí, olha, o que eu falei aqui no Código Civil tem, que você é responsável pela saúde, segurança e bem-estar de todos. Verifiquei que está tendo muito número de reclamações por causa de tal situação, conversei com profissionais e me orientaram. Eu chamei aqui, não vai custar R$2.000 uma palestra de um profissional para fazer isso. Vai dar dentro do valor ali do síndico, ele consegue justificar, entendeu? Dentro das suas atribuições. Então, eu acho isso muito importante, que não é só ir ali pagar conta e cuidar da limpeza. A gente tem que pensar que são pessoas que estão ali dentro, né? Então, exatamente, precisa ter muito. O síndico precisa ter essa ideia que são pessoas que estão ali dentro e que ele precisa, de alguma forma, tentar criar essa harmonia. Exato. Criar essa harmonia para que seja um condomínio menos conflituoso, que reflita menos para ele isso, né? Exatamente. Não estou dizendo que vai zerar, mas vai diminuir. Bianca, quando a gente fala de mediação, a gente percebe que mediação ela é boa em todos os sentidos, ou quase em todos os sentidos. Quando a gente fala de stalking, será que ela é tão boa assim? Será que ela é tão indicada para esse processo? Porque a gente vai colocar duas pessoas ali, né, com problemas, uma com a outra, ou mais uma com a outra, e com nível de perseguição. Até que ponto é interessante a gente utilizar essa técnica para tentar resolver esse tipo de conflito? Paulo, eu sou fã da mediação de conflitos. Tá? Acho que ela se aplica realmente, como você falou, em tudo. Mas nesses crimes que envolvem uma vítima, no caso de mulheres, vamos supor, Maria da Penha, crianças, adolescentes, tipo stalking, que pode envolver criança, adolescente, idoso, eu vejo assim que se não for feita essa mediação por um profissional que tenha muito tato, cuidado, para não fazer com que essa vítima fique mais acuada e mais vítima, e se sinta ainda culpada daquela situação, daquele crime, eu entendo que não se faz. Porque difícil, você vai estar expondo ela. Exato, entendeu? É isso que eu penso. Você vai estar expondo uma pessoa, de repente, é uma pessoa que persegue outra, você vai estar expondo ela no mesmo ambiente. É um negócio extremamente desconfortável. Muitas mediações por si só elas são desconfortáveis para iniciar. Depois que você inicia o processo, consegue chegar ao consenso, fica legal. Mas às vezes nesse caso não tem muito como, né? Porque você veja, o stalking ele já é uma situação ali que se chegou aquela situação do stalking, ela já está. Vamos por o fato que eu contei da menina que foi perseguida pelo rapaz. Fora você dizer para aquela pessoa que está perseguindo que não tem que andar atrás de uma adolescente na rua, o que você vai falar para a adolescente? O que ela tem que fazer? Vai expor ela ao agressor? Eu acho isso muito agressivo com a vítima. Então, não é uma situação que eu indicaria. Não estou dizendo que não faria, mas tem que ser muito bem estudado para não causar mais danos psicológicos à vítima. Porque, veja, o stalking, ele causa danos psíquicos e psicológicos à vítima. Porque você veja, eu estou perseguindo você. Você vê uma mensagem no seu celular, aparece meu nome, você já fica em pânico, já entra em desespero. Imagina alguém colocar você na mesma sala do que eu para chegar num acordo. Então, tem que ter muito cuidado. Sabe, tem que... E até pensando nisso, né, Bianca? Qual que é o acordo nesse sentido? O acordo é você parar de me perseguir? Óbvio, não é? Então, eu acho que assim, seria a minha última
tentativa, unir ali as partes, sabe? Já vai ter audiência, eles provavelmente sejam colocados não frente a frente, cada um é ouvido separadamente. Então, a mediação, eu acho que seria uma exposição desnecessária à vítima. É uma exposição que você faz às vezes, que essa exposição pode ser até que ali na hora alguma coisa seja acertada, encaminhada, mas a gente sabe que uma pessoa vai ser muito mais ferida naquele encontro e às vezes vai ser mais difícil ainda de você ter qualquer outra questão que não seja a judicialização disso aí. Isso. E você veja, o perseguidor, ele chegou até ali, para ele tanto faz, ele vai dizer o quê? Ele vai parar de perseguir e pronto. Mas e a vítima? Ela chegou até ali, você já está com aquela situação, num caso assim, que ela já está muito incomodada. Então, ela não quer nem ouvir, para a pessoa que está perseguindo, ele sabe que ele está fazendo algo que não é normal, né? Então, eu realmente, nesse caso, eu evitaria essa situação da exposição. E existe alguma forma de fazer essa solução de conflitos sem levar para uma medida jurídica ou policial, ou é esse o caminho mesmo? Existem sim mediadores, conciliadores, que são registrados devidamente, tem lá uma especialização nessa área, e eles têm um registro como mediadores. E daí ficaria uma ata notarial daquela situação, né? Nesse caso, era isso que eu recomendaria, mas apenas acontece que a mediação, as duas partes quem está. E eu não colocaria em exposição a vítima. Porque Entendeu? você expõe muito a vítima, é aí que é o cerne da questão, né? Porque você veja, a situação que eu tive, em que eu chamei o morador, eu ali fui a mediadora e fui a vítima. Eu me expus, né? Mas eu não, se a vítima fosse outra pessoa, eu faria o quê? Eu chamaria o perseguidor e não a vítima. Porque E parece, falaria com ele. porque parece que a gente está invertendo os papéis, né? A gente está Isso. dando muito mais ali, até porque o perseguidor ele vai querer falar muito mais, né? Ele vai querer expor uma justificativa, e a vítima às vezes não tem que falar, eu só quero que pare de me perseguir. Exato, exatamente. E que ele seja punido, né, pelos danos que ele me causou psicológicos, que normalmente é o que acontece. E nesse caso, eu realmente acho muito difícil a situação da mediação. Porque já vem com Infelizmente. toda uma carga, né? É uma ferramenta fantástica, uma técnica fantástica que você consegue utilizar para você gerenciar vários tipos de conflitos, mas nesse caso é um conflito que uma pessoa já não quer muito ver a outra mesmo, e cada vez essa proximidade ela vai causar mais danos do que propriamente dito algum benefício. Exato. Bianca, eu acho que o síndico ele precisa ficar muito ciente do que é o stalking, características, como usar. E eu sei que você tem aí um recado para o síndico, para ele entender de fato o que é stalking e como utilizar. Então, fique à vontade. Certo, obrigada, Paulo. Então, síndico, nós somos essenciais como síndicos dentro do condomínio para essa engrenagem funcionar. Mas nós precisamos utilizar os meios que são disponibilizados. A comunicação interna é essencial. Como eu disse, a prestação de contas, ela não vai, a cobrança da prestação de contas, ela não vai caracterizar o stalking, porque é um mero exercício do condômino solicitá-la. E é um dever do síndico fazê-la. Então, utilize a seu favor as suas atribuições dentro do condomínio como meio de comunicação. Disponibilize as contas, converse, faça circulares, divulgue situações dentro do condomínio. Quando um síndico não faz as coisas que são seu dever fazer e não mostra aos condôminos, não aparece. E daí, o que acontece? Aparecem moradores cobrando. E o síndico, às vezes, fica incomodado com essas situações. Mas ela não vai caracterizar o stalking, porque é uma cobrança da gestão. Em alguns casos, ainda, cobranças de coisas que são dever do síndico fazer. Então, eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado com isso e não esquecessem da importância que o síndico tem dentro de um condomínio, com os condôminos, funcionários, com todos, e das suas responsabilidades. Até mais!